Ai, ai, minha cabecinha, gente. Não é mais ai, ai, minha barriguinha. Bolsonaro alega surto ao tentar violar a tornozeleira eletrônica e Augusto Heleno alega estar com Alzheimer desde 2018. Tem muitos problemas aqui, mas eu acho que a principal questão desse debate é o seguinte: a alegação de insanidade é o último refúgio do canalha, sem sombra de dúvidas, nesse momento. Estamos enfrentando aqui agora a maior onda de cara de pau que esses condenados pelo golpe estão tentando aplicar na polícia, na justiça e no povo brasileiro. Eu vou trazer para vocês primeiro, então, a notícia sobre Jair Bolsonaro, com aquela cena patética da tentativa de romper o invólucro de plástico da tornozeleira eletrônica. E após isso a gente pega a notícia também do Augusto Heleno, né, que torcemos que seja futuro ex-general, falando sobre o seu Alzheimer desde 2018. Então vamos lá. Bolsonaro alega surto e tentativa de fuga. Nega tentativa de fuga. Prisão é mantida. Ainda bem, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma audiência de custódia nesse domingo 23 e, se eu não me engano, passou por outra hoje, segunda-feira. Hoje, segunda-feira não, né? Hoje é 26, perdão. Hoje é quarta 26. É que eu tô voltando a fazer a live desse canal hoje, eu achei que hoje era segunda. Em Brasília. E alegou que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica ocorreu em decorrência de um surto causado por medicamentos. Veja. Questões aqui, tá? Primeiro de tudo, tem vídeo registrado, gravado, em que o Bolsonaro fala para juiz auxiliar que está inspecionando a tornozeleira e foi curiosidade. Agora a defesa alega surto. Isso parece, de certa forma, uma tentativa desesperada dos próprios advogados, né, de fazer valer a sua folha de pagamento, porque não deixam nada para os advogados, né? Eles se autoincriminam, eles mesmos se prejudicam e depois eles querem que a defesa consiga êxito, né, nas tentativas deles. Depoente, Bolsonaro afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. Diz ata da audiência protocolada pelo ministro Alexandre de Moraes. Aqui tem outra questão muito complicada de a gente levar a sério. Quem sofre uma alucinação, quem sofre um surto, não fala que está sofrendo um surto ou uma alucinação. Não alega isso. Talvez a defesa, talvez se ele estivesse no momento realmente de surto, ele tivesse se internado, né, numa clínica psiquiátrica, algo do tipo, e a defesa falasse por ele isso. Mas ele alegar que estava em surto e teve uma alucinação é, no mínimo, complicado, gente. Eu acho que alguém que manja um pouco mais de psicologia aí talvez pudesse comentar o tema. O ex-mandatário que recebeu a visita do médico Cláudio Birolini, meu Deus, coitado do nome do cara, e do advogado Daniel Tesser, antes da audiência, também negou que tivesse intenção de fugir. Além disso, Bolsonaro relatou que não se lembra de ter um surto dessa natureza em outra ocasião, e que começou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Indagado acerca do equipamento de monitoramento eletrônico, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia, entre aspas, de sexta para sábado, em razão de medicamentos que tem tomado, receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada, acrescenta a ata. Tá difícil engolir. O café tá bom, mas a história tá difícil engolir. Bolsonaro contou que tem o sono picado. É sono à base de pica isso, Bolsonaro? E não dorme direito, resolvendo então, com um ferro de soldar, mexer na tornozeleira, pois tem curso de operação desse tipo de equipamento. Meu querido, eu tenho um ferro de solda, eu soldo o circuito integrado, eu soldo fiação, equipamento eletrônico, e não preciso de curso para isso. Um ferro de solda custa R$60 e já vem com um rolinho de estanho para usar nas suas soldas. Como é que funciona esse negócio de ter que ter curso para operar esse equipamento? Eu não entendi essa alegação dele, mas tudo bem.
Segundo ele, a tentativa de violar a tornozeleira ocorreu por volta da meia-noite, mas depois, caindo na razão, cessou o uso da solda em ocasião em que comunicou os agentes da sua custódia. Aqui tem outra contradição. Por quê? Ele diz que começou por volta da meia-noite, mas durante o vídeo gravado pela juíza auxiliar que inspecionou a tornozeleira inicialmente, ele fala que começou a mexer na tornozeleira no começo da tarde. Tá? No começo da tarde. Bolsonaro disse ainda que estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho e um assessor na sua casa, e nenhum deles viu a ação com a tornozeleira. Informou que as demais pessoas estavam na casa, dormiam e que ninguém percebeu qualquer movimentação. A audiência de custódia é um procedimento obrigatório após prisão, destinado a verificar a legalidade da detenção e avaliar condições físicas do preso. A condução do caso foi realizada por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Xandão, do STF. Após a videoconferência, a prisão preventiva do ex-presidente foi mantida e homologada. Agora, segunda-feira, 24. Terá início o julgamento virtual na primeira turma do STF, que analisará a manutenção da reclusão. Já foi mantida, já foi por unanimidade. Os ministros poderão votar entre 8 e 20 horas, já votaram e confirmaram a decisão de Moraes. A detenção de Bolsonaro foi decretada em sábado 22 por Moraes e se baseou em 2 pontos centrais. Vigília organizada na sexta-feira 21 por Flávio Bolsonaro, nosso camisa 10 da prisão do seu próprio pai, em frente ao condomínio onde ele vive, e a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Pois bem, vejam, as alegações não param em pé. Eu acho que está muito claro isso. Tá? Mas piora, tá? Porque essa foi a alegação de Jair Bolsonaro, né? Teve um surto, misturou remédio e tal. Mas a coisa piora. Como eu disse para vocês, a alegação de insanidade é a nova última fronteira do canalha. Agora nós temos Heleno, preso na trama golpista. General Heleno informa ao Exército que tem Alzheimer desde 2018. Condenado a 21 anos de prisão, o militar foi levado ao Comando Militar do Planalto, em Brasília, para cumprir pena. Lá no Globo, chefe do GSI, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, General Heleno, de 78 anos, afirmou sofrer da doença de Alzheimer, um tipo de demência, desde 2018. Ora! Desde o ano em que foi indicado ao GSI, porque ele assume em 2019. Bolsonaro é eleito em 2018 e Heleno já assume o seu governo em 1º de janeiro como chefe do GSI. O diagnóstico foi informado por ele mesmo durante exame médico realizado nesta terça-feira no Comando Militar do Planalto, em Brasília, para onde foi levado para cumprir sua pena de 21 anos de prisão na ação da trama golpista. Eu acho engraçado, porque para responder nas CPIs que ele foi convocado a responder, ele estava muito saudável e muito lúcido para ser estúpido com senadoras, para ser machista, para ser misógino, para interromper fala das pessoas, para ser grosseiro, né? E lembrava muito bem de tudo, respondia tudo aquilo que lhe convinha. Aí agora vai estar com Alzheimer, está com demência? Como assim? Segundo o registro do exame, o militar disse que possui perda de memória recente. Aspas. Refere ser portador de demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão em tratamento medicamentoso. Para a prisão de ventre, a cadeia é uma boa solução, viu, Heleno? Que além da comida ruim, ainda tem também o fato de que tu pode virar uma esposa de presidiário aí, né? E seria, de fato, algo muito legal no seu caso, Heleno, considerando também todas as atrocidades que o senhor cometeu durante a sua gestão no Haiti, na missão da ONU. Nós aqui não esquecemos, tá? O general sanguinário que foi Augusto Heleno durante a missão de, aspas, paz da ONU no Haiti. Então, ser esposo aí, né? Ser esposo de um presidiário na Papuda seria também de grande valia para sua prisão de ventre. Pois bem, diz o registro do exame, cujo objetivo era avaliar o estado de saúde geral e a integridade física do militar antes de ser recolhido ao cárcere, documentando doenças pré-existentes e sinais de lesões corporais recentes ou antigas. Alzheimer é um tipo de demência que causa perda de memória e dificuldade para pensar com clareza. Isso a gente vê que não há problema, porque ele fazia anotações, ele tinha opiniões muito firmes, ele dizia que tinha que virar a mesa, tinha que quebrar a mesa, dar soco na mesa,
antes da eleição, ou seja, tentar o autogolpe antes da eleição, era isso que ele defendia. Ela acontece porque algumas células do cérebro vão sendo danificadas ao longo do tempo, o que afeta atividades simples do dia a dia. Os sintomas começam leves e vão ficando mais fortes ao passar dos anos. No momento do exame, ele se queixou apenas de dores nas costas. Tá bom. A médica que o avaliou apontou que Heleno apresentava bom estado geral, alerta e com sinais vitais regulares. Inclusive, tenho informações aí privilegiadas de brasilienses, pessoas que, portanto, se avizinham a toda essa corja. Inclusive, uma amiga do canal, ela já presenciou Augusto Heleno frequentando a mesma academia que a sua. Portanto, essa postura de senhorzinho, frágil, fraquinho, coitadinho, pipipi, papapó, não cola. Não cola. Heleno é um velho canalha. Canalhas também envelhecem. Se tiver Alzheimer confirmado por um neurologista, tiver um laudo, enfim, pois bem, que faça o seu tratamento com a necessidade que for, mas que o faça guardadinho atrás das grades. O general está no topo da carreira e só pode ser abrigado em unidades onde tenham outros oficiais de 4 estrelas à frente, como é o caso do Comando Militar do Planalto. O prédio fica em uma área militar de Brasília, próxima à chamada Praça dos Cristais e ao quartel-general do Exército, locais aonde foram acomodados todos os golpistas dos acampamentos que culminaram depois no 8 de janeiro, né, gente? Ao exame geral, trata-se de indivíduo idoso com aparência condizente com a idade biológica, colaborativo e com estado emocional estável. Beleza. Heleno foi chefe do GSI de 2019 a 2022 e foi condenado junto com Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Durante o julgamento foi destacada sua participação em reuniões no Palácio do Planalto, destinadas a buscar respaldo institucional para medidas excepcionais, apesar da ausência de qualquer indício real de irregularidades no processo eleitoral. Na terça-feira, o ministro Xandão do STF decretou o trânsito em julgado da ação penal, o que significa que não há mais espaço para recurso, e determinou que os envolvidos começassem a cumprir a pena. E daí agora começa a aparecer os dodói, né? Como eu estou dizendo para vocês aqui. O GSI é responsável pela segurança pessoal do presidente, vice-presidente e seus familiares. A pasta integra a estrutura da presidência da República e é responsável pela assistência direta ao presidente, especialmente quanto a assuntos militares e de segurança. Até 2023, o GSI era o órgão ao qual a Agência Brasileira de Inteligência estava vinculada, a ABIN. A Polícia Federal apontou que durante o governo Bolsonaro, a ABIN, chefiada pelo deputado federal Alexandre Ramagem, outro canalha, e esse mais ainda porque fugiu, também condenado no âmbito do processo de trama golpista, montou uma estrutura paralela e espionou adversários políticos do então presidente. Aí agora, tadinho, tá gagá, né? Tá debilitado, tá dodói da cabecinha, né? Tá alegando 15 mil coisinhas aqui para tentar escapar da responsabilidade de ser o golpista que é. E daí a gente precisa fazer muita, enfim, reflexão. Primeira coisa, tá? Reflexão sobre como a gente vai se posicionar em relação a essas canalices nas redes, nas ruas, reflexão sobre como nós cuidamos dos nossos idosos, se é que temos, né? Porque assim, você ser idoso não significa que você eximiu-se de seus pecados, tá? Você não cometeu crime nenhum durante a sua juventude, durante a sua vida. Então, o argumento do coitadinho, ele é só um velhinho, não cola. Dona Fátima também era só uma velhinha. Isso não a impediu de ir cagar no STF e nem a impediu anteriormente de sujar sua ficha traficando crack, inclusive para crianças. O general Heleno, ele está pagando muito pouco por tudo o que ele fez ao longo da sua vida. Tá? Ele foi da ajudância de ordens durante o governo da ditadura militar. Tá? Se eu não me engano, ele foi ajudante de ordens do Figueiredo, ou da equipe da ajudância de ordens, mas de um desses últimos generais presidentes da ditadura.
Portanto, ele é um herdeiro dessa época, tá? E ele atuou em toda a sua carreira militar, não só com vistas, né, à herança ideológica dessa gestão, desse militarismo, mas também com mão de ferro e com orgulho. Isso. Ele foi, e a gente pode dizer aqui, um genocida durante a operação militar no Haiti, na qual o Brasil compôs a missão de paz da ONU, e Heleno foi o comandante daquela operação. Ele está pagando muito pouco frente a tudo que ele já mexeu, tudo que ele já fez nesse país. E ainda assim, o pouco que ele vai pagar no que resta da sua vida, ele quer fugir de pagar. Agora com a desculpinha de que eu tô dodói da cabecinha. Mesma coisa o Bolsonaro, tentando agora também se eximir de pagar a sua pena, né? Tentando alegar um surto para violar a tornozeleira eletrônica. Eu espero que a justiça mantenha a firmeza que tem mantido e o devido processo legal com eles, daqui até o fim, e que não ceda a esse tipo de argumentinho bosta que eles estão tentando apresentar. Mas, olha, eu tô otimista, eu acho que não vai acontecer. Mas eu quero a opinião de vocês, deixe os comentários aqui no corte, o que vocês pensam sobre isso tudo. Deixa o seu like ou seu dislike se você é bolsonarista também, eu tô pouco me fudendo se você é bolsonarista. Se você estiver assistindo aqui, você é um otário bem engajado. Eu agradeço muito pela audiência de vocês. E vamos para a próxima notícia por aqui.